Pronto, galera. Aí voltemos, né, para esse segundo eixo agora, a gente começando. Então a gente está em 1500 já, certo? E os portugueses estão chegando aqui no Brasil, certo? Eu quero que vocês entendam como a, os portugueses eles chegam, como vai ser esse encontro, né? Então eu vou fazer um olhar cultural, certo? De como se deu, né? Falando sobre cultura, como eu já tinha dito antes, o que é cultura, né? Cultura é toda manifestação humana, seja de conhecimento lógico ou não, como a gente estava falando, né? Isso veio a questão de lei, de moral, de aptidões, etc. Alguns exemplos eu coloquei aqui para vocês. Estilo musical, um brega, um forró, carnaval, né? Rituais religiosos, práticas religiosas, comida típica, como estava falando, tapioca, cuscuzinho. Tudo isso, tudo isso são tipos de cultura, beleza? Veja que cultura não tem nada de ser superior, uma inferência a cultura superior do que a outra, não existe. Veja que no conceito de cultura não tem bom e ruim. Você pode gostar do brega funk. Ou também não pode gostar. Você pode gostar do carnaval, também não é. Eu particularmente amo carnaval, né? Mas isso não pouco importa. O conceito de cultura não leva a isso, certo? Pronto. Agora, pessoal, vou pedir para que todo mundo abstraia aí. Vamos abstraia, porque agora eu vou dar um exemplo que vai ser. O café tá frio já, velho. Que vai ter. Vai usar um pouquinho aí da sua imaginação. Veja. Eu vou fazer em termos didáticos para facilitar. Mas lembre-se que aqui não era uma sociedade indígena homogênea. Tá? Mas eu vou homogeneizar para fins didáticos, para a gente entender esse tópico aqui. Então você tem os europeus, certo? E os indígenas. Aí tem um encontro. Veja, eu quero que você entenda que quando tem esse encontro, as pessoas, os europeus, eles vão querer entender os indígenas. E eles vão entender a cultura, a lei, a forma de falar, o conceito de família, tudo isso. Só que eles vão partir de quê? Vão partir de pressuposto, ou seja, de ideias da sua cultura. Então, os europeus vão julgar os indígenas partindo da sua cultura, partindo como a sua cultura como correto. E o indígena também. Veja, quando a gente vai ver, por exemplo, hoje está falando sobre muito a China, né? Por causa desse coronavírus, dessa quarentena, então a China foi lá e criou o vírus. Tem gente que acredita isso, que a China foi lá e criou o vírus e jogou no mundo. Tem gente que acha que foi por causa do morcego, que todo mundo da China come morcego. Isso é errado. Comer morcego é errado, comer cachorro é errado. O povo só vive comendo cachorro, morcego, come barata, escorpião, come tudo que é ruim. Lá o povo. Por que a gente fala isso? Primeiro, porque a gente acha que a pessoa come isso. Será que os chineses comem isso? Porque os chineses podem dizer que a gente come coração de galinha e tatu. Coração de galinha a gente come, né? Gostou. Tatu, eu não como tatu. Nunca comi tatu. Mas tem gente que no Brasil come tatu? Tem. Principalmente no interior. Então eu pego desse pequeno e coloco como. Por quê? Porque a gente está no choque de cultura. Essa ideia de choque de cultura, porque a gente vai analisar o outro partindo do nosso pressuposto. Isso aconteceu. Quando os europeus chegam aqui, eles vão fazer isso. Eles vão analisar os outros. Isso é natural. E os indígenas também. Só que a gente vai ver como se deu esse choque, né? Então, como eu estava falando aqui, ó, partindo de conclusões culturais do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é feio, o que é belo, o que é feio, tudo isso vai ser o quê? A partir de cada cultura, de cada sociedade, certo? Só que aí vai acontecer uma parada muito interessante, que é o chamado processo de aculturação. Os portugueses, eles vão impor literalmente sua cultura, certo? Vão impor, né? E acontece de forma incisiva, ou seja, de matança, de extermínio, ou de um processo de a gente se aculturar. Então, um processo de alteração da cultura de um grupo ou sociedade que sofre de forma a retirar barra adaptar frente à imposição de outra cultura, que se torna hegemônica. Entendeu? Então,
Isso é importante. Atenção, como eu estava falando isso, o processo de aculturação não tem nada a ver de uma cultura superior ou inferior, que se tornou hegemônica. É que uma civilização, ela se utilizou da cultura para uma dominação. Entenderam? Então, eu domino culturalmente a sociedade, eu domino a sociedade. Essa seria a lógica. Né? Beleza? Pronto. Aí, Portugal, a galera de Portugal, começa a chegar no Brasil. Veja bem. Veja bem. Como é que eu sei sobre... Quando eu viajo para outro lugar, a gente tem o costume de dizer, ah, lá na França foi assim assado, lá o povo é assim desse jeito, lá o clima é bom, lá a população não joga lixo no meio da rua. Ou seja, a gente fala da nossa experiência da viagem. Quando os portugueses chegaram aqui, eles fizeram a mesma coisa. Né? Começaram a relatar o que viam aqui. Então eles relataram a natureza e os povos que habitavam. Então, nesse slide aqui, eu vou mostrar o que é que os europeus pensavam na natureza no Brasil. Certo? Algo muito parecido que os indígenas tinham, que é natureza boa e natureza feroz. Né? Protetora, divina, rica, como está nesse quadro aqui. Quero que vocês entendam que, quando Portugal chega, ele vai relatar, os cronistas, né? E eles voltavam para Portugal. Como é que as pessoas sabiam, um residente de Portugal, como é que ele sabia como era o Brasil? Na época não existia WhatsApp, não existia Instagram, Google, internet. A única forma das pessoas saberem como era a natureza do Brasil, por exemplo, era com os relatos dos cronistas, por exemplo. Então a galera vinha para cá, relatava e voltava para dizer como era a sua experiência. Então, tinha cronistas que colocavam que a natureza do Brasil era a natureza boa, exuberante, bonita, bela. E tinha cronistas que diziam que a natureza não era boa, era ruim, traiçoeira, do mal e etc. Beleza? Agora eu quero que vocês entendam que por que as pessoas diziam isso? Porque um grupo político queria que a natureza fosse boa para estimular as pessoas a saírem de Portugal e vir para cá. Veja, se eu vou, por exemplo, para o Irã, volto e te digo, pô, o Irã é massa, velho. Pô, o Irã é massa, lá a galera é muito gente boa, lá tem oportunidade de emprego, de trabalho, se você quiser você vai ganhar muito dinheiro, lá a população é tranquila, a casa é de custo baixo e tudo mais. Pode ir. Fora que o clima é fantástico, que as águas é massa e tal. Então isso te estimula. Agora imagine, eu vou pro Irã, volto e digo, pô, velho, lá só tem mosquito, quente pra caramba, falta água porque é muito seco. Ou seja, eu estou diminuindo aquela natureza. Então isso foi feito no Brasil, certo? Então pronto. Só que você tem que entender que nessa ideia de dizer natureza boa, como a natureza do Brasil fantástica, que plantando tudo dá, tinha interesses por trás. Né? Quem dizia que a natureza boa é porque tinha o interesse de trazer as pessoas para colonizar aqui o Brasil. Para dizer, ó, aqui você pode plantar, você pode tirar os produtos da terra, você pode vender, você pode lucrar. Quem dizia que não é porque, ó, aqui, essa terra aqui só tem coisa ruim, não tem coisa boa. Beleza? Aqui eu botei, não tem nada a ver aqui não, tá? Isso aqui eu botei sem querer. Vamos ver agora a partir daqui mesmo. Né? Nela, ou seja, a terra, até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal, ou ferro, e também nem ouvimos. Porém a terra em si é muito bons ares, ó, assim frios e temperados como entre os douros e minhos, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Vê. Isso aqui quem disse foi Pedro Vaz de Caminho. Está dizendo, ó, pô, aqui a terra é do caramba, viu? Portugueses, coroa portuguesa, pode detonar, pode vir para cá, porque aqui é muito bom. Vocês percebem que eles estão procurando ouro e prata, mas eles não acharam. Mas mesmo assim, a terra é massa. Né? Ó, ele continua. As águas são muitas, ínfidas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se a dela tudo, por bem das águas que tem. Agora ele vai dizer, ó, se quiser plantar o que for, pode plantar tudo, vai brotar e vai ser muito massa. Essa terra é muito fértil, pode vir, plante o que for. Se a gente plantar ouro aqui,
que não tem como plantar ouro, mas se você mesmo plantar, você vai nascer ouro. Porque isso aqui é muito bom. Essa seria a ideia. Entendeu? De estimular. Pronto, então aí você já tem uma noção, né? Eu vou passar aqui para isso não ficar tão enfadonho. Mas vocês leiam aí direitinho, vocês estão com o slide aí. Dá uma olhadinha direitinho. Beleza? Aqui, pessoal, é a imagem já do imaginário do Brasil, da natureza do Brasil. Então, os portugueses começaram a pintar para mostrar, ó, o Brasil é assim. E vocês percebem o estereótipo já criado, né? Que é um lugar, né, com pássaros, um lugar exótico, tropical, né, onde os indígenas trabalham aqui, ó, de forma ordeira. Você tem um pau-brasil aqui, ó, certo? Que começa a ser o primeiro ponto econômico. Então vai lá, você tem um pau-brasil, você pode trazer manga, você pode trazer os animais, os tucanos, as coisas bonitas de lá, os produtos tropicais. Né? Então essa é a ideia. Beleza? Pronto. A gente viu o imaginário dos portugueses acerca da terra do Brasil, da natureza. Vamos ver o imaginário dos europeus sobre os índios. Isso é importante de entender. Certo? Então, foram divididos 3 perguntas que os europeus tentaram responder na época. Primeiro, eles olharam para os indígenas e falaram, não, esse agora veio de onde? Segundo, quais são as características físicas e as características morais? Certo? Tinha um grupo que dizia que os indígenas descendiam de Adão e filhos de Deus. Quando eles diziam isso, eles afirmavam o quê? Eles afirmavam que os indígenas eram seres humanos como os europeus. Você vê como a galera pensava. Já, eles são igual a nós. São seres humanos igual a nós. Para a outra galera, eles acreditavam que os indígenas eram criaturas. Tipo uma onça, uma girafa, mas não eram seres humanos. Né? Não eram filhos de Deus. Não eram seres humanos. Certo? Outra ideia sobre como os indígenas eram, fisicamente. Para uma parte política, para uma parte da sociedade europeia, portuguesa, acreditavam que os indígenas eram bonitos, sensuais, exóticos, inocentes. Né? Inocentes era uma pessoa bobinha. É o eufemismo para bobinho. Os pobres, é um bando de bobinho. Né? Para você ver como foi se criando, foi se diminuindo o outro para se conquistar. Né? Então, belos, exóticos, inocentes. Essa galera dizia isso. Um outro ponto, uma outra parte da população europeia diziam que eles não eram bonitos, eles eram feios, rudes, trogloditas, bárbaros, né? Que podiam matar, podiam comer, que são os famosos canibais, essas ideias. Né? E essas características físicas robustas, não sensuais, não inocentes. Sabe? E por último, a discussão moral. Os indígenas são do bem ou são do mal? Certo? Essa é a ideia. Certo? Quem, para uma parte da população, os indígenas eram do bem, eram pacíficos. Certo? Pagão. Né? Eu vou falar daqui a pouco sobre o que é pagão. Para outros, eram bárbaros, eram do mal, eram canibais que podiam atacar e comer gente agora, a qualquer momento. Certo? A diferença de pagão para herege é algo importante. Veja, no mundo cristão da época, ser pagão era aquela pessoa que não foi batizado, que não teve contato com o cristianismo. E por a civilização, por a ideia da cristandade da época, quem não sabe da religião cristã, quem é pagão, é por obrigação da igreja e dos seus servos o processo de conversão. Converter os pagões. Né? Então, quando você diz que tem que converter os pagões, você está dizendo o seguinte, ó, a gente tem que ir lá e catequizar os índios. Por trás disso. Por quê? Porque eles são seres humanos que não conhecem a verdade. Vivem num mundo inocente, bobo demais. A gente tem que ir lá e civilizar eles. A gente tem que ir lá e... Sabe? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Certo? Quem é herege é o contrário.
Herege é aquela pessoa que teve contato com o cristianismo, mas negou. Seja por uma blasfêmia ou por outro motivo. Aí não. Aí a pessoa meio que já está automaticamente no inferno. Né? Sabe? Então, essa dicotomia entre pagão e herege vai ser muito utilizado, por exemplo, na escravidão. Como discurso da escravidão, principalmente pela igreja. Quem era pagão, os indígenas, não podiam ser escravizados. Como os africanos eram hereges, eles podiam ser escravizados. Entendeu? Então, eu falei tudo isso aqui porque existiam duas forças principais nessa época, quando os europeus chegam aqui, acerca de o que deveria ser feito com os indígenas. Você tinha um ponto que era a igreja, né? A igreja defendia todos esses primeiros pontos que eu coloquei aqui, ó, todos eles. Que dava a ideia daquele índio do bem. Ele era inocente, ele era bobinho, burrinho, né? Mas a gente precisava catequizar ele. A gente precisava civilizar, dar ar de civilidade para essas pessoas, né? Eles não são do mal, eles só estão mal encaminhados. Eles precisam saber a verdade. São descendentes de Deus, né? É aquela ideia do mito do bom selvagem que vai começando a surgir nessa ideia, né? Então a igreja ela vai ser contra a escravidão. Por quê? Porque a gente precisa catequizar, porque eles são pessoas do bem, eles não podem. São almas que não estão perdidas, né? Para os exploradores, de uma forma geral, os indígenas não iam nessa linha. E na outra linha que coloquei dos pontos 2, ou seja, que são criaturas rudes, bárbaros, canibais, e que não tem jeito. Eles não podem ser catequizados. Eles têm que viver a vida e podendo ser escravos, porque tinha um interesse por trás, interesse lucrativo. Para a igreja, o interesse da catequese, porque acreditava na alma, aquela balada toda, mas que também era um processo de quê? De intensificação e transformação da fé. A gente não pode esquecer que a igreja, nesse momento, está passando pela contra-reforma, né? Ou seja, a igreja católica, ela começa a perder fiéis na Europa, né? E os exploradores queriam ganhar dinheiro aqui no Brasil, né? Beleza? Pronto, tem um tema importante que se chama guerra justa, que nada mais é de que quando a igreja dá o aval sobre uma civilização indígena, dizendo, ó, essa galera a gente já fez de tudo para catequizar, mas não deu. Vocês podem aí exterminar o escravizado. É uma guerra justificada pela igreja, por isso o nome justa. Certo? Beleza? Vamos embora. Vamos ver agora algumas imagens, certo? A gente tem aqui imagens, vê como eu acho essas imagens interessantíssimas, né? Que é um ritual antropofágico, né? Mas você vê, tipo, esse ritual antropofágico, né, não tem nada do ritual como era, né? Isso aqui é a visão europeia. Então você vê, tipo, a galera como se estivesse comendo uma carne, como se estivesse com fome. Aqui, ó, tô comendo uma carne. Aqui, ó, tem essa daqui, ó. Tá chupando o dedo, dizendo assim, olha que delícia, né? Ou seja, essa é a ideia, né? E o português aqui, o europeu, tipo, meu Deus, o que é isso? Você vê como foi, ou seja, você diminui o outro, a civilização do outro para dominar. Que não existe algo, ou seja, a incompreensão que os europeus tinham, né, sobre o outro, aliado ao processo de poder dominar. Aqui já é a ideia de um índio do bem, né? Ou seja, aqui um índio que aceita a Cristo, tá vendo? Essa é a ideia. Um índio que aceita a Cristo, a divindade e tudo mais, né? Aqui é muito representativo. O indígena, ele tem que se converter à fé cristã e os exploradores estão tirando os demônios, ou seja, está levando a fé cristã, é aquele que vai civilizar, aquele que vai levar a modernidade não, perdão, que vai levar a fé, o governo, a fé não, o governo, as leis, o monarca e tudo mais. São os exploradores que vão desbravar. Beleza? Essa imagem aqui é fantástica. Isso aqui é veja como a banalização assim de, da cultura do outro, sabe? Como assim as coisas são bem banais. Aqui é uma mulher, pessoal, que está com uma mão e um pé. Isso aqui é um pé humano, tá? Um pé humano. Então a galera estava tentando transmitir com essa imagem, dizer o seguinte, ó, os indígenas eles como pessoas assim, como se estivessem andando no meio de uma floresta. Olha o olhar sereno dessa mulher, meu velho.
Ah, tô aqui, ó, com um pedaço aqui de uma mão, que eu tô comendo agora. Eu tô indo ali na casa da minha amiga ali, tô aqui com uma mãozinha comendo aqui durante. E eu tô deixando o pé para mais tarde, para volta. Essa é a ideia, né? Os índios, ou seja, eles não compreendiam os rituais religiosos e transformavam, mudavam para dominá-la muitas vezes. Né? Aqui são jesuítas, aqui é um jesuíta, possivelmente, né? Já numa aldeia, no processo de catequese. Né? Interessante que os jesuítas nessa época vai ser muito importante para a construção do conhecimento dessas comunidades. Né? É paradoxal isso, mas é a realidade. Foram os jesuítas e o clero que começa a estudar a língua, que começa a criar os colégios, os conventos e etc. Né? Aqui. Beleza? Vamos ver agora um pouquinho sobre os indígenas. Né? Deixa eu ver quanto tempo tá. Aí. É, tá tranquilo ainda. 20 minutinhos. Pronto, veja. Veja o que, é que a galera vai dizer sobre os indígenas. Ó. Gandalf, que era uns exploradores da época. A língua deste gentil, ou seja, desses indígenas, toda pela costa, é uma que carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Vê? Essa galera não tem nem, rei, nem fé, nem lei, nem... Ou seja, ele não conseguia compreender que tinha fé. Ou se compreendia, era uma forma de diminuir para dominar. Né? Mas é mais essa ideia de colocar do seu ponto de vista como superior e inferior, mesmo que isso não existisse. Ó, Gandalf, são estes índios muito desumanos e cruéis, ó. Não se movem a nenhuma piedade. Vivem como brutos animais sem ordem nem conserto de homens. São muito desonestos e dados à sensualidade. Entregam-se aos vícios como se neles não houvera uma razão humana. Véio. Doideira, né, velho? Então você vai vendo como era, né? Ó, essa aqui, ó. Parece-me gente de tal inocência que se homem os entendesse e eles a nós, sim, logo cristão, tá vendo? Tipo, logo cristão. Porque eles, segundo parece, não têm e nem entendem nenhuma crença. Sempre tentando, né? Como se não, não tivesse crença e tal. Enfim, eu coloquei aqui um aspecto geral do como os europeus, independente da igreja, independente dos exploradores, do monarca, enfim, o que é que os europeus, de uma forma geral, falavam sobre os indígenas. Aqui está um pouco resumido. Para eles, as pessoas que aqui viviam eram incivilizados. Não tinha lei, não tinha economia, não tinha religião, não tinha conceito de família, por exemplo. Que é equivocado, né? Mas as pessoas diziam isso na época. Povos atrasados, que não tinham tecnologia. A gente via as tecnologias da produção de cestaria, da tipiti, por exemplo. Isso só um, né? Mas tem vários. Povos sem cultura e ingênuos. Como assim povos sem cultura? Né? Como assim um povo sem cultura? A gente viu a cultura material recentemente. Né? Ingênuos, né? Essa ideia de engenhos é muito interessante. Né? Quando os europeus chegam aqui, aí vai ter aquela troca. Né? Todo mundo já escutou isso, né? Que os portugueses pediram pau-brasil e os indígenas deram. Em troca, pegaram os espelhos. Aí você fala, olha, como os indígenas são ingênuos. Por que ingênuos? Na cabeça de um indígena, tipo, poxa, eu não tenho um espelho, eu não tenho uma bota, eu não tenho uma couro, eu não tenho uma espada, eu não tenho ferro aqui. Eu não tenho isso. Então, o cara está pedindo para trocar, pegar uma árvore e dar para ele, em troca desses materiais que eu não tenho. O burro é o português. Porque, pô, aqui, ó, tem várias árvores aqui, ó. Tem vários troncos aí, ó, de árvore para o Brasil. Para que isso? Eles querem isso? Isso aqui que é melhor. Então não era ingênuo. É porque uma civilização tinha uma coisa e outra não tinha. Né? É isso que a gente tem que analisar. Não era ingênuos, eram civilizações diferentes. Você tem povos selvagens sem crença, é o que os europeus disseram, né? E pagões, né? Era o que. Né? Esse aqui é voltado para a igreja, coloquei errado, tá pessoal? Desculpa. Beleza? Pronto, a gente falou desse imaginário, agora a gente vai já chegando no fim desse eixo final, certo? Desse segundo eixo, né?
que é a economia da Europa em terras de Novo Mundo, ou seja, nesse período pré-colonial. Certo? Nesse período pré-colonial. Primeiro ponto é o pau-brasil. Vocês devem ter visto na última aula que Portugal começou a fazer a expansão marítima para chegar na Índia, em Calicut. Né? Fez aquele périplo africano e etc. Então, o que é que Brasil era para Portugal nesse momento? O Brasil era apenas um entreposto comercial. A galera queria chegar na Índia, porque os lucros eram enormes. Parava no Brasil para abastecer e ia para a Índia. Na volta, parava aqui, pegava o pau-brasil e voltava para Portugal ou ia para o continente africano. Não só o pau-brasil, tá? Mas outros produtos. Então, Brasil, na realidade, era esse processo de... Não era tão, assim... Não era o ponto inicial, principal de Portugal. Era as Índias. Então, o Brasil, ele precisava ter algo lucrativo. Que não precisasse levar pessoas para morar aqui de início. O Brasil não era colônia. De início, o Brasil precisava tirar algum produto rápido. Então, começa a tirar o quê? O pau-brasil. Por quê? Porque do pau-brasil você pode tirar tinta vermelha. E a tinta vermelha é cara na Europa. Basta ver, tipo, os reis, as rainhas utilizavam as roupas com a tinta vermelha. O tapete vermelhinho ali, né? Você pensa no castelo e tal, você tem aquele tapete vermelho. Por quê? Porque era, na época, a nobreza tinha como algo muito luxuoso. Então a galera tirava um pau-brasil, né? Foi fundada as feitorias ao longo do Brasil, né? Certo? E vendido para a Europa e algumas regiões do continente africano. Certo? Então essa madeira era o principal ponto. Então, era o que dava dinheiro para Portugal. Portugal, do Brasil, né? O Brasil dava o pau-brasil. Mas não só isso, né? Dava também, tirava produtos tropicais, algumas alguns animais exóticos para o continente europeu, sei lá, pegava o tucano, o papagaio, a arara, para se vender na Europa. Beleza? Ponto importante. Quem era a mão de obra que fazia isso? Não era português. A mão de obra era indígena. Inicialmente, houve essa troca de escambo entre as civilizações indígenas com os portugueses. Mas, aos poucos, começa a ter a escravidão indígena. A escravidão indígena ela só vai parar nesse momento assim, como sendo a principal, repito, como sendo a principal, no final do século XVIII, no final do século XVI. A igreja vai pegar pesado, a gente viu que a igreja não concordava com essa escravidão, e vai pegar pesado com os exploradores. Aí vai dizer, ó, não pode escravizar, não pode escravizar. Vai ter várias tensões entre a igreja e esses exploradores, que fica inviável para os exploradores manter o discurso de escravidar os indígenas. Aí vai se lentamente, a gente vai ver que vai mudar isso. A escravidão africana, cheia de pessoas do continente africano, vai ganhar uma força muito grande. Repito, não quero dizer que os indígenas parou a escravidão em 1580, por exemplo, 1590. Não. A escravidão indígena vai passar a história do Brasil como todo. Até 1755, 1760, os indígenas vão ser escravizados no país. Tá? Então é isso. Primeiramente, a escravidão indígena, né? Beleza? Aqui tem uma questãozinha para a gente responder, certo? Eu vou dar um pause aqui, vocês leem e respondam aí, né? Que fala um pouco sobre o que a gente viu. E é isso. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e dou a resposta já já, tá? Pronto, a resposta é a letra D, eu vou comentar no final aí, ou então comento quem quiser mandar aí no Instagram e tal, ou então ver a galera da monitoria, fique à vontade, para a aula não ficar muito extensa, tá? Não é o foco dessa aula, resolver essa questão em si. Beleza? Pronto, pessoal. Aí o seguinte, a gente já vai entrando no eixo final da nossa aula, do final do eixo 2 dessa aula, certo? E eu quero mostrar o seguinte, né? Eu quero que a gente olhe isso aqui, os interesses de Portugal. Veja, o Brasil é um país não, o Brasil é uma região, uma pré-colônia de Portugal, não é colônia. Só que Portugal teve que colonizar isso aqui. Por quê? Primeiro,
por um simples motivo. O comércio das Índias estava em decadência, certo? O comércio das Índias estava em decadência. Então Portugal viu que o Brasil tinha um potencial econômico. O primeiro ponto é isso, né? Segundo ponto, veja, tá ligado ao Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas é o que dividiu a América para parte para o Brasil, parte para Portugal e parte para Espanha. Só que veja, isso é o que estava escrito, mas na prática não. Na prática existiam civilizações indígenas aqui no país e outra coisa, começou a ter as invasões de outros países da Europa. A França, a Holanda começam a invadir aqui. Tá ligado? Então Portugal precisava colonizar de fato. Precisava vir trazer pessoas para morar aqui. Por quê? Porque podia perder essa terra. Então, quando isso acontece, é preciso ter uma estrutura de colonização. Só que eu quero que vocês entendam, quem é que vai sair de Portugal e vir morar aqui? Quem é que vocês acham que vem? Eu coloquei esse quadro aqui, são os interesses, tá? Interesses de cada classe social, de cada grupo social de Portugal. Porque eles defendiam essas classes, esses grupos sociais, eles defendiam a colonização de Portugal, do Brasil. Né? Então vocês dão uma olhadinha aí, tá? Certo? Então, veja, por que uma pessoa iria sair de Portugal e vir para o Brasil? Quero que vocês reflitam nisso. Para o monarca e para o Estado português, o Brasil teria que ser colonizado. Mas, para pessoas individuais, era difícil. É aquela coisa, ó, vai lá para a Tunísia. Aí tu vai perguntar, o que é que eu vou ganhar em troca? Eu estou aqui no meu Brasil, no meu país. Ah, tu vai para a Tunísia, tu vai ter um emprego, tu vai ter uma casa, tu vai ter um trabalho bem remunerado, certo? Tu vai ter, além disso, um cargo político lá, enfim. Você precisa ser atraído para ir para o Brasil. Aí, veja, Portugal não tinha dinheiro suficiente para colonizar o Brasil, o Estado português. Chegar, eu vou colonizar o Brasil, vou dar incentivos assim gigantescos para as populações, para a galera daqui e para lá. Não tinha. Então ele delega, ou seja, ele dá para a iniciativa privada colonizar o país. Dá alguns incentivos pequenos, mas deixa que de forma individual as pessoas colonizam aqui. Aí ele tem uma sacada. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Né? Ou seja, uma pessoa vai vir para cá e vai controlar uma capitania, que vai ser o capitão donatário. Então, divide 14 capitanias, são 12 capitães donatários que vêm para o Brasil. O que é que o capitão donatário ia ter aqui? Ele ia ser ele não seria o dono da terra, porque toda a terra era do rei. Mas ele teria a posse daqui. Ele poderia, por exemplo, ditar a lei, as regras. Isso tinha direito. Direito a doar 6 Marias, que eu vou dizer mais na frente o que é. Né? Então, essa é a ideia. Então, o que é que o capitão donatário ganhava? Ele ganhava autoridade aqui. Ele ia ganhar dinheiro, rendimentos, tudo que era produzido nessa capitania aqui ia para o donatário. Então tinha questão econômica. Certo? Pronto. Só que, mesmo assim, quem que sai de Portugal e vem para cá? A galera que queria gastar um dinheiro, que queria o quê? Gastar dinheiro não, queria ter dinheiro, etc. A galera que vem para cá, pessoal, geralmente era a ralé não, mas era a pequena nobreza, pequenos burgueses, pequenos funcionários públicos. Por quê? Porque quando não estava satisfeito com Portugal, tentava o mundo no Brasil. Essa era a ideia. Era para vir para cá, passar 5, 10 anos e voltar para Portugal com o bolso cheio de dinheiro. Essa era a ideia. Era preciso colonizar nesse sentido, para as pessoas de forma individual. Então a galera vinha para cá, para ganhar um dinheiro e depois voltar para lá. Então você vai ver essa galera pequena, pequeno porte. Certo? Isso é um fracasso. Só 2 capitanias vamos dizer assim, vingar, que é a de Pernambuco e a de São Vicente. Por quê?
Ora, era difícil a galera sair de Portugal, vir para cá e arranjar logo um dinheiro, o seu sustento aqui, a logística, tudo isso dificultava, sabe? Né? Então, é isso que eu quero que entenda, que era difícil as pessoas saírem e vir para cá. Teve essa divisão da capitania hereditária, que era uma forma de facilitar, de estimular, certo? Mas a gente vai ver que vai ser difícil nisso, né? A gente tem a carta foral e a carta de doação, que são os dois documentos que oficializavam a colonização do Brasil, junto com as expedições marítimas, que foi feito aqui em 1530. Né? A carta foral é a carta de direitos e deveres do senhor donatário. E a carta de doação é dizer, ó, a capitania de Pernambuco está sob posse de Duarte Coelho. Entendeu? Pronto. Pronto, pessoal. Estamos agora, certo? Chegando no eixo 3, certo? Estamos chegando no eixo 3. Antes de falar sobre o eixo 3, para administrar o Brasil Colônia, aqui já estamos no Brasil Colônia, Portugal vai, além de falar sobre os capitães donatários, por volta de 1550, 1560, existe o governador geral, que vai ser o representante do rei aqui, que vai tentar organizar. E ele vai nomear 3 pessoas para ser seu auxiliar, o governador geral. Ouvidor-mor, providor-mor e providor, tem outro que eu esqueci. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, galera, que eu vou... Cadê? Enfim, aqui, achei. Aqui na... Provedor, ouvidor e capitão-mor, certo? Então vai ser o provedor, o ouvidor e o capitão-mor, cada um com uma função, seria uma espécie de ministro do governador geral. Beleza? Pronto. Então é isso, galera. A gente terminou o segundo eixo, vamos para o terceiro e último eixo. Aí, graças a Deus. Então, dá aquela paradinha, aquele descansozinho, toma aquela água, vai no banheiro, pega um doce, descansa 5 minutinhos e volta pra gente detonar aqui e terminar esse assunto massa de Colônia 1. Beleza? Vou dar um tempinho. Volte logo, viu?